E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, antes de mais nada eu quero pedir pra você que, por favor, se não é inscrito no canal, cara, se inscreve. Ajuda bastante aqui, entendeu? O canal, quando você se inscreve, quando você ativa o sininho. Eu sei que tem muita gente que me assiste que não é inscrito, então por favor, dá essa moral pra mim. E dá essa moral também fazendo um comentário sobre esse vídeo aqui e dando um curtir aí, né? Tá ligado, né? Não custa nada dar um curtir aí pro Negão. Bom, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu quero falar algumas coisas que estão na minha cabeça, entendeu? Que eu tava tendo uma conversa com meu filho mais velho agora há pouco, explicando algumas coisas pra ele. Mas antes disso, eu quero te falar duas frases, quero ler aqui pra você duas frases e quero que você me diga aí do fundo do seu coração qual frase é pior, certo? Que é a seguinte: ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Pegou essa frase? Agora eu vou falar uma segunda frase, que é a seguinte, ó. Ninguém é obrigado a tomar cloroquina, certo? Você vai lá e toma cloroquina se você quiser, você não é obrigado. E aí a frase continua: a esquerda pode tomar a esquerda não quer tomar cloroquina, toma tubaína. Uma frase foi dita pelo Lula, a outra frase foi dita pelo Bolsonaro. Mas a pergunta que eu quero deixar para você é: qual frase você vai mais ouvir no dia de hoje e nas emissoras de rádio, de televisão e do caramba 4? Entendeu? Eu tô aqui no meu celular com a matéria aberta do jornal O Globo. Olha só como é que é a matéria. O título da matéria: Lula avalia positivamente o impacto do coronavírus sobre a agenda liberal. Aí, entre aspas, ainda bem que a natureza criou esse monstro, que foi o que ele falou. A matéria continua embaixo. Em transmissão ao vivo nesta terça-feira, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o novo coronavírus tem como impacto positivo o enfraquecimento de teses defendidas por adeptos à agenda do liberalismo econômico, cuja pedra angular consiste em interferências quase nulas do Estado na economia de uma nação. Paulo Guedes, ministro da Economia do governo do presidente Jair Bolsonaro, é alinhado a essa doutrina. Lula chegou a afirmar que, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. É sério, a matéria continua e ninguém fala assim: nossa, que bosta que ele falou, nossa, que coisa horrorosa que ele falou. Não, é sério. Eu convido você a digitar um pouco da frase dele, vai aparecer essa matéria aqui do O Globo. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó, pra vocês vão ver que eu não tô de brinks. Tá vendo porque é importante que você comece a se informar pelo negoflix.com.br, tá vendo? Eu usei o Globo pra fazer o merchan do meu site, entendeu? Tava conversando com meu filho porque ele falou assim pra mim: pai, qual que é o grande problema dessa cloroquina, mano? Qual que é o problema? Eu tava explicando pra ele, falei: filho, sempre que você achar que certas coisas estão certas ou estão erradas, tente se pôr no lugar do cara que vai fazer mais dinheiro. Não quer dizer que você tem que concordar com esse cara, mas eu quero que você se ponha no lugar dele para você entender o pensamento dele, até para você se proteger desse tipo de pensamento. Aí eu falei assim: o grande problema, a cloroquina, ela tem dois problemas atualmente. Um é que foi o Bolsonaro que falou dela primeiro. Ele não inventou a cloroquina, como muita gente diz, que tem gente que chama até agora de o remédio do Bolsonaro, é a Bolsopil. Não, ele não inventou, o remédio já está aí há mais de 70 anos. Problema número 2, ela é barata. Ela é barata, você comprava ela numa farmácia sem precisar de receita nem nada. Você só chegava, assim como você chegava e pedia um Doril, não, Doril não, que você ainda tem nas prateleiras. Você chegava no farmacêutico e pedia um diclofenato sódico, que é o remédio que vira e mexe eu tomo quando eu exagero nos exercícios. A mesma coisa era a cloroquina. Aí é que tá o problema, eu tava explicando pro meu filho. Se ponha no lugar de um grande farmacêutico, que ó, lógico, isso daqui é um exercício mental meu. Provavelmente esse tipo de coisa não acontece no mundo real. É só uma coisa minha, uma ficção da minha cabeça, isso que eu vou falar agora. Se ponha no lugar de um grande farmacêutico. Se você tivesse uma grande empresa farmacêutica, e aí você descobre que surgiu uma nova doença, certo? E aí você fabrica um remédio que é para outra coisa, mas para que ele serve para aquela nova doença. E aquele remédio é barato, não é um remédio caro. Qual a primeira coisa que você faria? Aí ele falou: eu tiraria das prateleiras. Aí eu falei: por quê? Aí ele falou: porque se eu tiro das prateleiras vai faltar o remédio no mercado e ele vai ficar mais caro.
Falei, ponto pra você, sinal de que seu pai te ensinou o conceito de oferta e demanda. É o que muita gente acaba fazendo. É o que eu reclamei do mercado perto de casa, que quando começou a quarentena, ele começou a tirar coisas das prateleiras para parecer que estavam faltando. E assim você poder aumentar o preço. Certo? Então ele entendeu o conceito de oferta e demanda. Aí eu falei assim, mas o problema é que a cloroquina, ela não só é barata, como ela tem a patente aberta. Ou seja, tipo, outros laboratórios estão fazendo também. Você, como grande farmacêutico, o que você faria? Entendeu? Nesse caso. Aí ele falou, não sei o que o cara pode fazer. Ele pode tirar só a parte dele? Eu falei, não, ele pode tirar a parte dele do estoque, mas tem outras pessoas fabricando também. Aí eu falei, se você estivesse no lugar dele, Kaique, isso é um exercício meu. Não quer dizer que os grandes impérios farmacêuticos façam isso. Não, é tipo uma ficção da minha cabeça, entendeu? Falei, se fosse eu no lugar deles, eu começaria a queimar a cloroquina, queimar o remédio já existente, para que eu pudesse trazer um outro, que às vezes fosse feito parecido ali, mas que eu pudesse vender mais caro. É uma doença que está matando pessoas, principalmente aquelas pessoas que a gente não quer que morra mesmo, que são as pessoas mais velhas, as pessoas que já estão adoentadas, entendeu? Já estão com outros problemas. Isso a gente vendo só por esse ângulo. Então você pagaria pessoas para queimar aquele remédio, ou seja, sei lá, talvez jornalistas, políticos, entendeu? Aí eu fui mais fundo com ele, eu comecei a explicar para ele também como que outras pessoas estão ganhando dinheiro com todo esse problema que está acontecendo, que é o seguinte, vou dar o meu exemplo, como eu, Negão, estou ganhando dinheiro. Nesse exato momento, eu estou ganhando mais dinheiro por causa da pandemia. Antes eu fazia live para 1.100 pessoas. Hoje, facilmente, uma live minha bate 3.000 pessoas. Muitas pessoas estão em casa. Ou seja, eu deveria ser contra o fato do saia de casa e pregar o fique em casa, como algumas emissoras fazem. Eu deveria fazer minhas lives pregando que só nego morre. Que não, gente, ninguém mais está morrendo de dengue, não. Todo mundo só está morrendo de Covid, entendeu? Eu não faço isso porque eu não posso, eu tenho que deitar a porra da minha cabeça no travesseiro. Mas essas empresas são diferentes. Dei para ele o exemplo de uma grande emissora que a gente tem aqui no Brasil, que hoje em dia não precisa mais fazer novela, não precisa mais fazer programas, ela só está fazendo reprises. Tem um cara hoje que ele só precisa colocar o DVD. Então provavelmente alguém no financeiro dessa emissora pensou assim, cara, então é por isso que o Silvio Santos exibe o Chaves até hoje, porque ele tá ganhando dinheiro sem precisar investir. Aí dei o exemplo para ele de novo, voltei o exemplo para mim, entendeu? Eu falei assim, Kaique, teve uma época que seu pai comprava dos carroceiros. Aí um belo dia eu prestei atenção no seguinte, cara, por que ao invés de eu comprar dos carroceiros, eu não vou direto onde os carroceiros pegam? Então, por exemplo, se eu comprava um exemplo bem fictício, vai, para ficar fácil de entender. Se eu comprasse R$1 de sucata, certo? Do carroceiro, e vendesse a R$2, eu teria um lucro de R$1, certo? A partir do momento que eu descobri que eu podia pegar esse material de graça dos prédios, eu não tive um lucro de R$1, eu tive um lucro total. Entendeu? Eu pulei Então, por exemplo, a Globo... eu não queria falar o nome dela, mas já falei. Essa emissora, entendeu? Que antes tinha que gastar mó grana para fazer uma novela, para fazer um programa tipo Caldeirão, entendeu? Tipo o Fausto Grande, entendeu? Hoje ela não precisa fazer nada. Hoje ela reprisa jogos de futebol. Ela tinha que ficar pagando times de futebol, hoje ela reprisa jogos. Ela não tá ganhando porque ela aumentou a sua receita. A receita dela aumentou porque ela diminuiu o dinheiro de investimento. Ela não precisa mais investir uma grana monstra. É igual ao Negão. Então eu parei com aquela coisa de me preocupar em, cara, eu preciso comprar pelo menos R$1.000 de mercadoria hoje pra eu ter R$1.000 de lucro e eu preciso estar com esse dinheiro girando e tal, para o fato agora eu saio a hora que eu quiser, eu vou carregar os prédios, eu volto com a perua cheia e botei o quê? R$10 de gasolina, igual a Globo, hoje em dia tá pagando o menino pra pôr o DVD. E as pessoas estão assistindo, afinal de contas elas ficam em casa. É difícil a gente falar assim, para de assistir televisão, porque se não é isso, o cara tá com o celular, como é que você vai ficar o celular o dia inteiro virado para sua tela? Não, uma hora você vai querer esticar os olhos e ligar a sua TV. Nem todo mundo tem a internet na TV. Todo mundo tem a internet aqui, ó. Mas e o Bolsonaro, pai? O que o Bolsonaro tem a ver com isso? Por que a Globo pega tanto no pé do Bolsonaro? Foi o que ele falou para mim. Eu falei, Kaique, vamos lá, Kaique, explicando isso para ele. O dinheiro
que ela faz os programas. Ela faz os programas para quê? Ela faz os programas para que as pessoas em casa assistam os programas, para que no intervalo desses programas ela coloque comercial. E aí entra o exemplo que eu dei para ele, que sempre você tem que dar um exemplo onde a pessoa se bote no lugar. Eu falei, pensa no seu pai. Eu criei o negoflix.com.br. Acessa nós lá, hein? negoflix.com.br. E no negoflix.com.br você tem os banners onde o cara pode anunciar o produto dele. É a mesma coisa do comercial da Globo, entendeu? A diferença é que o quê? É que eu pego a minha câmera e começo a fazer a filmagem, porque a minha meta é acertar o cara que está do outro lado me assistindo. Você agora que vai curtir e compartilhar o meu vídeo, minha meta é acertar você. A Globo e os outros canais, não. Por quê? Porque o dinheiro dos comerciais, ele só é um dinheiro que, tipo, dinheiro de pinga, vamos dizer assim. Porque o dinheiro grosso mesmo, ele vem do governo. Por que o dinheiro grosso vem do governo? Eu tava explicando pro meu filho. Kaique, o dinheiro grosso vem do governo pelo seguinte: o dono da Brahma, o dono da Dolly, o dono da Casas Bahia, o dono da Havan, eles têm que fazer o quê? Eles têm que produzir, vender e lucrar. Do lucro, eles investem em propaganda, entendeu? É uma roda que gira. O governo é diferente. O dinheiro do governo vem muito maior, porque o cara da Brahma, o cara da Havan, ele vai se perguntar, pô, quanto custa esse horário? Quanto eu vou ter de retorno? Ele vai ter esse tipo de preocupação. O político, não. O governo, quando ele tá com pouco dinheiro, ele aumenta imposto. O governo não produz. O dinheiro pega um dinheiro que aparece magicamente de impostos e diz: vou mandar esse dinheiro para tal emissora, vou mandar esse dinheiro para outra emissora. Ou seja, esse dinheiro é muito mais grosso. Porque nesse dinheiro, por exemplo, no comercial da Brahma, a Brahma tem que fazer um comercial onde apareça uma mina gata dando sorriso pro gordinho barrigudo que tá tomando cerveja. Certo? Certo. Então é assim que ela vai ganhar o dinheiro dela quando o cara comprar cerveja. Já o governo é diferente. O governo tem que fazer uma ação, entendeu? E ele não tá comprando só o direito de passar aquela ação nova. Por exemplo, o ministro Tarcísio, ele constrói uma estrada nova. Ele quer mostrar essa estrada nova, ele anuncia na Globo. Faz um comercial mostrando a estrada nova. Já outros políticos, não. Eles querem comprar a opinião. Então eles querem a opinião daquele determinado repórter, eles querem a opinião daquele veículo jornalístico, entendeu? Daquele jornal. É isso que eles querem, num jornal nacional, por exemplo, entendeu? Por isso que às vezes a gente vê algumas emissoras de rádio, que hoje são rádio e televisão, que elas não conseguem falar mal do governo do estado de São Paulo. A TV Cultura, por exemplo, ela não fala mal do governo do estado de São Paulo. Entendeu? Por quê? Porque, de repente, é porque o governo do estado de São Paulo está fazendo um bom trabalho. Tá ligado, né? Que eu também tenho que prestar atenção no que eu falo, entendeu? Mas é aí onde eu quero chegar. Então, se pergunte, qual é a frase que vai bombar mais hoje? Quem não quer, a esquerda que não quer tomar cloroquina, bebe tubaína? Ou esse monstro veio, ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado corona. Pensa bem. E pensa bem por que as coisas estão acontecendo. Pensa bem por que você hoje está em casa. Tipo aqui em São Paulo, hoje é feriado. Mas acontece que o dia tá normal, porque tudo já estava fechado. Entendeu? Como é que... imagina como que é eu explicar isso pro meu filho, como funciona o mundo real. Imagina o que é eu dar a pílula que vai fazer ele abrir os olhos pra Matrix. É foda, né? Vocês precisavam ver a cara do meu filho quando eu tava explicando tudo isso pra ele. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Às 2h30 em ponto nós temos uma live hoje, temos um encontro marcado, hein? É feriado, sei que você tá de boa aí, entendeu? Apesar de que você tá de boa faz mocota, só que não, né? É nóis.